Eu sou da turma de Química Inorgânica do primeiro semestre de 2025 e eu vou falar um pouco sobre o ferro como micronutriente. O ferro é o elemento 26 da tabela periódica e ele é um metal de transição do quarto período. Ele é o quarto elemento mais abundante na crosta terrestre e ele só perde, dentre os metais, para o alumínio. Ele representa cerca de 95% da produção mundial de metal. E ele é feito a partir dos minérios de ferro, hematita e magnetita, principalmente, mas também há outros. As aplicações do ferro vão depender de qual liga ele está presente. A liga mais comum é a liga de ferro-carbono e cada aplicação depende também das fases. Ele recebe bem elementos de liga, o que pode ser usado para poder ampliar as suas propriedades. As aplicações são diversas. Você pode ter desde um aço-ferramenta, que é para aplicação em ferramentas, ferros fundidos, que são muito bons para tubulação, ferros que são usados para estrutura, aço inox, que é principalmente usado em cozinhas ou utensílios domésticos, mas ele também pode ser usado para elemento estrutural, para construir pontes, ou até mesmo para transportes, como navios ou trens. E também usado como latas ou então containers, é muito usado também na indústria de embalagens. Ferro como micronutriente. O ferro é responsável pela síntese de hemoglobina e mioglobina no nosso corpo, que são células responsáveis pelo transporte de oxigênio. A hemoglobina é responsável pelo transporte de oxigênio no sangue e a mioglobina nos músculos. E ele também é responsável pela produção, ele também está na produção de ATP. Um adulto saudável possui de 40 a 160 microgramas de ferro no sangue. Mas esses 40 a 60 microgramas não tem nada a ver com o que a gente consome. As recomendações diárias de consumo de ferro diário são para homens, adultos no caso, de 8 miligramas por dia. Para mulheres em idade menstrual, de 19 a 51 anos aproximadamente, é de 18 miligramas. E mulheres mais velhas, a partir de 8 miligramas, que seria o mesmo dos homens. Crianças, cerca de 7 miligramas, ou 10 conforme vão crescendo. O ferro no organismo. O ferro ele é absorvido no intestino delgado, mais especificamente no duodeno, e o duodeno ele absorve cerca de 1 a 2 miligramas de ferro por dia. Então, por mais que você consuma de 8 a 18, no caso das mulheres, miligramas de ferro por dia, a quantidade absorvida de ferro vai ser muito menor do que isso, só de 1 a 2 miligramas. E a quantidade que é absorvida pelo seu corpo vai depender do alimento que você ingeriu, de outros micronutrientes que também estão presentes, ou de outras vitaminas que podem aumentar ou reduzir a absorção do ferro, do tipo de ferro que você consumiu, já que nem todos os ferros são feitos iguais, e também do quanto de ferro você consumiu. Se você consome mais ferro, a sua taxa de absorção de ferro é menor. Então, digamos que você consome 20 miligramas de ferro, você vai absorver menos ferro, porque você precisa de absorver uma menor porcentagem do que se você tivesse em deficiência de ferro e consumisse só 1 ou 2 miligramas por dia. O ferro ele é perdido diariamente, principalmente pelas fezes, e no caso das mulheres também através da menstruação. Por isso que mulheres precisam de consumir mais ferro. E cerca de 65% do ferro no nosso corpo fica na hemoglobina, mas nós também temos reservas, principalmente no parênquima e nos macrófagos. A absorção de ferro, como eu falei, ela depende do tipo de ferro que é. O ferro ele deve estar no estado ferroso para poder ser absorvido, ou também pode ser ligado a uma proteína para que ele consiga ser absorvido. No nosso corpo, o ferro férrico, que é o ferro 3+, o ferro no estado de oxidação 3+, ele vai ser reduzido ao ferro ferroso, que é o ferro 2+, no intestino. Só que o ferro férrico ele também pode ser absorvido diretamente se ele estiver ligado a uma proteína, como é o caso da heme, que eu vou falar daqui a pouco, ou o ácido ascórbico, que é a famosa vitamina C, já que ela forma um composto de coordenação, que no caso é um quelato, com esse ferro 3+, e permanece mais solúvel no organismo. Ferro M e ferro não M.
O ferro M é um ferro de origem animal e que é mais facilmente absorvido. Ele é o ferro quando ele está ligado a essa proteína, que é a M. O ferro não M, ele é de origem vegetal, ele tem uma absorção mais dificultada, porém, a vitamina C, quando ligada a esse ferro não M, facilita a absorção. Porque o ferro M ele já está ligado a uma proteína, então você já tem essa proteína que está ajudando na absorção. O ferro não M não tem nenhuma proteína, não tem nada, portanto, quando você liga a vitamina C, ele é mais facilmente absorvido. Origem vegetal, no caso, vem de carnes, principalmente, mas também de ovo. Ferro não M, vegetais em geral, espinafre ou sementes, algumas sementes. Alimentos com ferro. Alguns exemplos. Ovos fritos, espinafre, brócolis, bife de alcatra, bisteca de porco, frango, salmão, atum, grão de bico, castanha do Pará, gergelim, semente de girassol. Tem muitas opções de alimentos com ferro. O problema é a quantidade de ferro por grama de cada um desses alimentos. Aqui na tabela a gente pode ver a quantidade de ferro por miligrama a cada 100 gramas. Então 100 gramas é bastante. Você precisa de consumir bastante desses alimentos para poder ter uma dose considerável de ferro. Portanto, acaba sendo um pouco difícil de absorver, de ter a quantidade mínima recomendada diária de ferro no organismo. Para isso, geralmente é muito utilizado suplementos de ferro, que podem acabar justamente suplementando a alimentação quando não é possível o consumo da dose recomendada de ferro. Para isso, você tem duas opções. Suplementos de ferro inorgânico, como ferro férrico ou ferroso, e você tem menor biodisponibilidade. O mais famoso deles é o sulfato ferroso. O sulfato ferroso é o mais comum de se encontrar em farmácias, mas você também tem o ferro orgânico. O ferro orgânico é quando ele está ligado a moléculas orgânicas e isso permite a melhor absorção, como é o caso do ferro quelado. É importante notar que, antigamente, hoje em dia nem mais tanto, mas e alguns médicos ainda receitam vitamina C junto, ao consumo de suplementos de ferro para poder aumentar a absorção do ferro. Mas isso não é necessário na maioria dos casos. Ao menos isso vai depender de qual tipo de ferro, qual estado de oxidação do ferro que você está tomando no seu suplemento. Suplementos de ferro que tem ferro ferroso, então no caso do sulfato ferroso, gluconato ferroso, esse está no ferro 2+. Ele é um ferro que já é absorvido pelo nosso organismo, então não faz diferença tomar uma vitamina C associada, um ácido ascórbico associado. Porém, no caso de consumo de ferro férrico, aí já faria, porque a vitamina C ela pode ajudar, ela pode se ligar ao ferro férrico e ajudar na absorção. No caso de ferro orgânico, eles já estão ligados a moléculas orgânicas e têm melhor absorção, inclusive, do que o ferro ferroso. Algumas doenças causadas pela falta ou pelo excesso de ferro. Ou a falta de ferro pode causar anemia ferropriva, que é quando você tem uma menor quantidade de glóbulos vermelhos no sangue, justamente porque os glóbulos vermelhos, para serem produzidos, necessitam de ferro, e se você tem menos ferro no corpo, você vai ter uma menor produção de glóbulos vermelhos. Isso pode, inclusive, levar a problemas cardiovasculares, já que você não tem glóbulos vermelhos suficientes, então o seu sangue não vai estar funcionando corretamente. Mas, por outro lado, com excesso de ferro, você pode ter cirrose hepática, que é um dos diversos problemas que você pode ter no seu corpo com excesso de ferro, mas também mau funcionamento e problemas na produção hormonal. Agora, eu vou deixar aqui duas opções de alimentos para você suprir a sua quantidade mínima de ferro. A primeira é um bife a cavalo, que tem cerca de 134% da quantidade diária recomendada de ferro para homens. Para mulheres, não foi possível colocar em uma refeição só, por isso que eu deixei uma segunda refeição para poder complementar e passar dos 18 miligramas necessários para mulheres. Pois, bife a cavalo. Um bife de alcatra de cerca de 150 gramas tem 5,4 miligramas de ferro, mais o ovo frito, cerca de 1,1 miligrama. E para acompanhamento eu coloquei 200 gramas de espinafre fervido, já que o espinafre perde bastante volume depois que ele é cozinhado.
100 gramas de semente de gergelim e uma colher de azeite de oliva, mais para refogar o espinafre, mas não tem ferro. No total, tem 10,7 miligramas de ferro. Agora, outra opção, uma opção muito mais prática. Eu sei que nem sempre é fácil preparar os seus alimentos, ou cozinhar, ou até mesmo ir em um restaurante que tenha alimentos apropriados. Então, eu preparei também um alimento muito fácil de se incluir na rotina, que são coisas já prontas, né? Eu encontrei essas bisnaguinhas, as nutrelinhas, que são muito fáceis de ser encontradas no mercado. E elas são enriquecidas com ferro. Em geral, alimentos enriquecidos com ferro, não necessariamente essas. É mais um exemplo. Você encontra muito facilmente alimentos enriquecidos com ferro no mercado, principalmente nessa seção mais saudável do supermercado. E outra uma opção maravilhosa para poder conseguir ingerir mais ferro é tahine. Tahine é uma pasta de gergelim. E como a gente tinha visto em alguns slides anteriores, gergelim tem muito. Gergelim tem mais de 100 miligramas de ferro a cada 100 gramas. Então, uma pasta de gergelim é como se fosse um monte de gergelim concentrado. Então, você tem uma grande quantidade de ferro por colher. Então, eu coloquei aí cerca de 2 colheres de pasta de gergelim com 3,1 miligramas. E ainda coloquei de acompanhamento semente de girassol. Semente de girassol também tem bastante ferro e pode ser consumida naturalmente ou colocado em alguma outra coisa. Você pode colocar no meio da granola, você pode consumir com ela torrada ou assim crua mesmo. E nesse caso eu coloquei a opção de você colocar no iogurte, mas o iogurte é opcional. É possível comer ela sozinha também. Tem gente que come como chips, também é uma opção. Bem, muito obrigada. Essa foi a apresentação sobre o ferro. Se você seguir essas recomendações de alimentação, você consegue mais de 18, né? Mais até 19,1 miligramas de ferro no dia, o que ultrapassa, inclusive, a quantidade recomendada diária para mulheres, que é a quantidade mais alta. Só não ultrapassa a quantidade recomendada para mulheres grávidas, que é de 27 miligramas por dia. E geralmente as mulheres grávidas acabam fazendo suplementação justamente por conta dessa dose muito alta recomendada. Muito obrigada!